Nessa aula, eu vou te mostrar como criar esse oceano animado que você está vendo agora na tela, utilizando o Blender. O recurso é extremamente simples de ser utilizado e eu garanto que vai ser útil para você, beleza? Então vem comigo! Fala, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Wellington Colani falando. Nesse vídeo, como já disse na introdução, criaremos um oceano animado utilizando o Blender. Para começarmos, eu vou pressionar o comando Shift A e aqui na seção Mesh eu vou criar um plano simples, tá? Um plane, beleza? Podemos mudar agora para a aba Modifier Properties, e eu vou clicar aqui em Add Modifier, tá? Para a gente adicionar um modificador. E eu vou clicar aqui em Ocean para a gente adicionar então um modificador de oceano. Ele é bem simples, viu, pessoal? Muitas pessoas acham que é complexo e tudo mais. Inclusive essa cena que eu fiz aí, esse trechinho da animação que eu mostrei para vocês na introdução, foi feito, eu vou mostrar para vocês aqui as configurações que eu utilizei. Eu fiz assim, em menos de meia hora eu consegui fazer, tá? Definir as propriedades aqui e tudo mais, então o procedimento é bem simples, tá? E se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se você está assistindo esse primeiro vídeo, aproveite e se inscreva agora, porque toda semana eu trago vídeos, tutoriais aqui de qualidade de Blender e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu crescimento como profissional 3D, beleza? Então se você ainda não é um inscrito, se inscreve aí. A primeira configuração aqui que a gente encontra, né, dentro das propriedades do modificador Ocean é o Repeat. Aqui a gente pode escolher a opção em X e em Y. Aqui seria, essas funções aqui funcionam praticamente como modificador Array, tá? Para repetir mesmo, ó, tá? Então aqui a gente repete em X e aqui a gente repete em Y, olha só. Tá? Aqui eu vou deixar com 1 mesmo, que 1 já será suficiente. Geralmente eu não mexo nesses valores aqui, tá? Eu deixo em 1 mesmo. Aqui em Resolution Viewport, a gente consegue mudar, alterar, né, a resolução da exibição de nossas ondas, né, do nosso oceano. Se eu aproximar um pouco mais aqui, por exemplo, o valor que vem por padrão é 7, tá? Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 30, olha só, vai ficar pesado, tá? Mas a gente tem uma definição maior no nosso oceano. Tá? Inclusive, eu recomendo vocês utilizarem um valor de 30 para renderizar, tá? Que é um valor bem interessante, o oceano fica bem detalhado. Tá? Então aqui eu vou deixar o valor em Render com 30 e aqui o valor em Resolution Viewport eu vou deixar com 15, tá? Para não travar, porque o valor de 30, como eu disse, né, trava. Se a gente visualizar aqui, ó, vou vir aqui no menu Viewport Overlays e habilitar a opção Wireframe, olha só como que fica densa a nossa malha com 30, né? Imagina fazer uma animação com todos esses polígonos em tempo real aqui na Viewport, então fica pesado, tá? Trabalha aqui com a resolução na Viewport com 15, que não fica muito pesado, a densidade fica considerável, vai dar para a gente ver o fluxo do mar e tudo mais, e não fica muito pesado. Para renderizar, eu recomendo vocês deixarem com 30, que fica bem interessante o resultado. Beleza? Eu vou desativar aqui a exibição da Wireframe. O próximo parâmetro aqui que a gente encontra, né, dentro do modificador é o Time, né, que a gente consegue controlar o tempo do nosso oceano. Se eu avançar aqui, por exemplo, esse valor, ó, olha ali o que está acontecendo na Viewport. Tá? A gente já tem, então, uma animação, né? Vai ser aqui que a gente vai utilizar, a gente vai animar esse parâmetro para a gente criar de fato, então, nossa animação. Por hora, eu vou deixar esse valor aqui em 1 mesmo, que é o valor padrão, beleza? Aqui em Depth seria profundidade. Geralmente eu não mexo nesse valor, tá? Eu deixo em 200 metros mesmo, que é o valor padrão. Aqui em Size a gente consegue aumentar o tamanho do nosso oceano. Essa função aqui ocorre diferente das demais que a gente viu aqui de repetição, né? Aqui só repete mesmo, ó. Repete no mesmo sentido. Se a gente repetir aqui em Y também, ó, perceba que a gente tem a repetição desse trecho aqui nos demais. Tá? Então, essa opção aqui que eu acabei de mostrar para vocês, Size, a gente só expande mesmo, ó. Então, aqui a gente consegue trabalhar o tamanho do nosso oceano. Aqui eu vou deixar com um valor de 1.8, para a gente ter um espacinho um pouco maior para a gente trabalhar. Você pode explorar depois e tudo mais. Tá? Então, eu vou deixar aqui com um valor de 1.8. E esse outro aqui, a gente aumenta o tamanho espacial. A gente consegue trabalhar o tamanho espacial do nosso oceano. Por exemplo, ó, se a gente deixar ele pequenininho, olha só, como que a gente tem alteração nas nossas ondas, né? Diferente do outro parâmetro que a gente altera, não influencia na densidade, né? Na qualidade do nosso oceano aqui na definição das ondas. E esse outro parâmetro,
a gente consegue trabalhar então tamanho espacial. Aqui eu não mexo também, tá? E quando você fizer alguma alteração no parâmetro que você queira voltar com o parâmetro padrão, que já vem na configuração padrão do modificador, basta clicar com o direito e escolher a opção Reset to the Full Value, que volta para configuração padrão, no caso aqui seria 50. Aqui no parâmetro Random Seed a gente consegue trabalhar a forma inicial do nosso mar. Ó. Por exemplo, não estou satisfeito aqui com o parâmetro 0, eu quero trabalhar, a gente consegue. Ó. Tá? Então você pode escolher um que você mais se agrade aí. Tá? Aqui eu vou deixar em 0 mesmo, que é o valor padrão, tá? Que não vai interferir muito para o que a gente vai fazer. E agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai partir para a parte das ondas, beleza? Para a parte das waves. Eu vou clicar aqui nessa setinha aqui do lado e a gente vai ter todas as demais propriedades sobre as ondas, pertinente às ondas. Tá? E se você está gostando da aula, eu gostaria muito de contar com o seu like. Tá? Para gravar esse vídeo, para produzir esse conteúdo aqui para vocês gratuitamente, deu um trabalho bem grande. Tá? Então, se você está gostando, se você está satisfeito aí com a minha didática, com a forma que eu estou explicando para você, deixe seu like, não vai levar um segundo aí, vai contribuir demais com o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, o primeiro parâmetro aqui dentro da seção Waves é o Scale, que seria o tamanho, né? Olha só, então eu vou alterar aqui para vocês verem, ó. Aqui a gente consegue trabalhar o valor em Scale, o tamanho das nossas ondas. Eu vou deixar o valor aqui com 4.3, que é um valor que eu já testei aqui, eu achei interessante, é claro que depois você pode trabalhar aí, fazer os seus testes, tá? Mas eu vou deixar o valor com 4.3, que foi a configuração que eu utilizei para fazer aquele vídeo da introdução e eu achei bem interessante. O próximo parâmetro que a gente encontra aqui dentro da seção Waves seria o Smallest Waves, que seria, em poucas palavras, a menor onda. A gente consegue trabalhar aqui as configurações da menor onda. Aqui geralmente eu deixo em 0, que fica interessante. Eu não gosto muito de deixar esses valores avançados aqui, eu gosto de deixar em 0. Tá claro que depois você pode fazer os testes aí e ver de acordo com sua realidade. Avançando um pouco mais aqui, a gente tem o Choppiness, que seria a instabilidade do nosso mar. Tá? Olha só, vou mexer aqui para vocês verem. Ó. Tá? Então ali a gente consegue trabalhar a instabilidade do nosso mar. Eu vou deixar aqui o valor de 2.25, tá? Que foi um valor que eu já testei e eu achei interessante. Olha só como é que fica. O Choppiness seria a instabilidade. O próximo parâmetro aqui dentro seria o Wind Velocity, que seria a velocidade do vento. Esse parâmetro aqui também eu não costumo mexer, depois você pode fazer alguns testes aí para avaliar, mas eu geralmente deixo o valor padrão aqui, que seria 30 metros por segundo. Tá? O alinhamento seria o alinhamento do nosso mar, tá? Depois você faz alguns testes aí também, eu vou deixar o valor em 0, e aqui também você, depois que mexeu nesse parâmetro, você tem a opção de mudar aqui a direção e o damping também, ó. Tá? Então você pode trabalhar esses dois parâmetros. Eu vou deixar como está mesmo aqui o valor padrão, porque já ficou interessante. É claro que depois você pode explorar. O próximo parâmetro que a gente encontra aqui dentro do modificador Ocean seria o Foam, que no caso seria a espuma do nosso oceano. Eu não vou mostrar para vocês os demais parâmetros aqui para esse vídeo não ficar muito extenso. Tá? Se vocês tiverem interesse em ver as propriedades mais avançadas, como criar espuma e tudo mais, deixa aí no comentário, beleza? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou seguir desse ponto aqui que a gente já consegue atingir um excelente resultado, como eu mostrei para vocês aí no início do vídeo. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos partir para a parte, né, para a etapa de animação do nosso oceano. É bem simples, vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquilo. Tá? Então aqui dentro da primeira seção mesmo, no parâmetro Time, como a gente já viu, a gente vai utilizar esse parâmetro aqui para a gente criar a animação. Tá? Eu vou expandir essa área aqui embaixo, ó. No caso seria a Timeline, é aqui que a gente cria as animações dentro do Blender, tá? E para a gente criar então de fato a animação, precisamos criar um quadro-chave aqui. Então para isso eu vou deixar aqui dentro do parâmetro Time, eu vou deixar o mouse aqui em cima e eu vou apertar a tecla I, tá? A tecla I para a gente criar um quadro-chave. Olha só, se a gente selecionar o nosso oceano, perceba então que um quadro-chave foi criado, ó, um keyframe foi criado aqui. Tá? A gente pode levar a agulha, né? No caso seria esse elemento aqui para o fim da timeline. Ó. No caso aqui até a área visível, que seria 250 quadros, né? Que é o padrão aqui que o Blender já nos traz. Eu vou deixar ele aqui mesmo, 250. E agora a gente vai mudar esse valor aqui de time. Tá? Aqui está com 1, a gente pode colocar ele aqui com 6. Ó. Tá? Vou pressionar a tecla Enter para confirmar. Ó. Então perceba que a forma do nosso oceano mudou, só que ainda não temos um quadro-chave.
Tá? Então, vou deixar o mouse aqui em cima do parâmetro e apertar a tecla I mais uma vez, ó, a tecla I para a gente inserir o quadro-chave. Tá? Então, criamos o quadro-chave. Se você gosta de agilidade com os atalhos no Blender, assim como eu, aí na descrição estou disponibilizando também o link de meu e-book completo de atalhos e comandos. Nele você encontrará 140 atalhos do Blender estruturados de forma organizada e de fácil compreensão, além de contar com as atualizações de acordo com o avanço do Blender. O melhor é que está quase de graça. Dê uma olhadinha aí que eu tenho certeza que você irá usar muito em seus projetos. Tá? Então criamos o quadro-chave. Se movermos agora a agulha lá para o começo da timeline, ó, e apertarmos o play, perceba então que a gente já vai ter uma animação. Ó. Tá vendo? Olha só que bacana. Muito rápido, muito simples, né? Só que calma aí que eu ainda tenho algumas configurações que eu quero mostrar para vocês. Para a gente conseguir atingir um resultado realista, a gente precisa fazer mais algumas adequações. Agora perceba, eu vou voltar aqui a agulha para o centro da timeline e vou dar o play. Perceba que a nossa animação vai começar devagar, ela vai começar devagar. Aqui mais ou menos nessa etapa ela vai ficar mais rápida. Ela vai acelerar e quando ela vai se aproximando do próximo quadro-chave, ela vai ficando mais lenta. Eu vou dar o play aqui, perceba isso. Ó, ela está vindo devagar. Aí aqui ela começa a acelerar, está acelerando. Nessa etapa ela acelerou. Está indo um pouco mais rápida. E conforme ela vai chegando perto do outro quadro-chave, ela vai ficando mais lenta. Tá? Então isso, para animação de oceano, não é interessante. Tá? Então eu gostaria que essa animação fosse linear, né? Que ela não tivesse essa oscilação de velocidade. Tá? Então vou selecionar com o clique esquerdo esse quadro-chave para ele ficar amarelinho. Vou deixar a tecla Shift pressionada e selecionar o outro também. Ó. Com isso a gente tem os dois selecionados. Agora eu vou clicar com o direito do mouse aqui em cima e vou escolher a opção, eu vou vir aqui dentro do Interpolation Mode e vou mudar aqui para linear, tá? Com isso a nossa animação será linear, tá? Então se agora a gente apertar o play, perceba que ela vai ser num ritmo só, numa velocidade só. Repara lá na animação para vocês verem. Tá? Então ela não tem essa oscilação de velocidade como a gente estava tendo. Tá? Para o caso da animação do oceano, a gente trabalhar com essa opção é bastante interessante. Tá? Então aqui com relação à animação é isso. Tá? A gente poderia, caso você queira, né, deixar a animação do seu oceano mais rápida, tá meio lenta, a gente poderia trabalhar os parâmetros, mas também basta você aproximar um quadro-chave do outro. Ó. Eu vou selecionar só esse aqui, ó, deixar o clique esquerdo pressionado e levar mais para próximo. Ó. Mais para próximo do outro. Quanto mais próximo um quadro-chave do outro, mais rápido ficará a sua animação. Ó. Se a gente apertar o play, ó, olha só como é que está mais rápido, bem mais rápido, né? Então você consegue trabalhar dessa forma. Eu vou deixar aqui no quadro 250 mesmo. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente as configurações do material que eu utilizei para fazer o oceano da introdução, que muitas pessoas me perguntaram. Eu compartilhei esse videozinho que vocês viram na introdução nos grupos de Blender no Facebook. Muitas pessoas me procuraram para perguntar, né, quais configurações eu usei e tudo mais. Tá? Então para isso eu vou estar utilizando o mesmo arquivo. Tá? Eu mudei aqui para o outro arquivo que eu utilizei. As configurações para animação foram as mesmas que a gente viu agora durante a aula. Eu não mudei nada. Eu só vou mostrar para vocês as configurações aqui para criação de fato do material e da iluminação. Beleza? Então aqui eu vou mudar para a aba Material Properties, tá? Para a gente acessar as propriedades de materiais. E vou mudar para o modo Rendered, aqui em cima, né? Eu usei a Eevee para renderizar aquela animação, ó. Tá? E aqui dentro das propriedades aqui da aba Material Properties, vocês podem perceber que eu só aumentei o valor de Specular para o máximo, que seria o valor de interação com a iluminação do ambiente, eu deixei para o máximo. O Roughness, que seria a rugosidade, né, do material, eu deixei no 0, tá? Que ficou interessante. Aqui o Base Color, eu deixei aqui bem escuro, ó, bem escuro mesmo, ó, no pretão. Tá? Por que ele está azul? Porque ele está refletindo o céu. Né? Mesma coisa que acontece na vida real, né? A gente tem a reflexão do céu na água, por isso que ele fica azul. Se a gente descer um pouco mais aqui dentro, o valor de Transmission eu deixei com 0.400, ó. Tá? Que ficou um valor interessante. Só isso. Aqui se a gente vê o preview aqui do nosso material, uma bola preta, né? Né? Bem reflexivo. E aqui com relação à iluminação da cena, eu só utilizei essa imagem HDR, ó. Se a gente mudar aqui para a aba
Shading, para Workspace em Shading, a gente vai ver aqui que eu só coloquei uma imagem HDR, ó, que no caso seria essa daqui, ó. E eu estou disponibilizando ela para vocês aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram baixar, tá? Então seria essa imagem 360. Deixa eu desativar essa opção aqui, Camera to View, para a gente conseguir rotacionar aqui dentro sem estar na vista da câmera, ó. Então é uma imagem HDR mesmo de um litoral, ó. E fiz as configurações. Se você não sabe, né, como criar essas configurações, como atribuir uma imagem HDR, ter esses parâmetros aqui que a gente consegue trabalhar, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como fazer isso, tá? O link vai estar na descrição. Depois que acabar essa aula, assista. Além dessa configuração aqui que eu atribuí, né, uma imagem HDR, eu coloquei um ponto de desfoque aqui também, que seria esse empty aqui. Eu também tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer isso. Só para ter a sensação de um desfoque bem de leve. Eu vou deixar aqui numa vista mais ou menos aqui similar que estava, né? Ctrl 0. Tá vendo? Então tem um leve desfoque, ó. Repara que tem um leve desfoque. Então só fiz isso, tá? Eu criei esse ponto de desfoque, atribuí essa imagem HDR e fiz essas configurações dos materiais. Todos esses vídeos que eu mencionei aqui que tem no canal estão aí na descrição. Se você deseja ir além dessa aula e aprender tudo sobre o Blender passo a passo do zero, te apresento o meu curso completo Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Com ele, você irá adquirir todo o conhecimento necessário para a criação de seus próprios projetos em 3D de forma profissional. O melhor de tudo é que o método que utilizo nas aulas é único e te garanto que você irá evoluir muito em pouquíssimo tempo. Sei disso pelos resultados de meus alunos. Para entrar para a turma agora mesmo, basta você escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link que está aí na descrição, beleza? Sério, se você quer evoluir de verdade, esse é o melhor caminho.